Fala, de escolhidos, espero que todos vocês estejam tendo um dia maravilhoso. Pessoal, no dia de hoje, como vocês já estão vendo no título aí, a gente vai estar falando sobre mais um elemento diferente que existe no mundo digital. Ou pelo menos em boa parte dos mundos digitais a gente já viu um pouco desse elemento, né? Que é literalmente uma coisa chamada Digital Hazard, ou perigo digital. Então eu vou falar um pouco disso daí, mostrar para vocês onde aparece, por quê, etc. Então, vamos embora. Então, galera, nos últimos dias eu vi algumas pessoas que estavam pedindo para mim conversar sobre o Digital Hazard, né? Falar sobre ele, o que eu sei sobre ele, dar algumas explicações sobre isso, né? Porque em algumas temporadas de Digimon foi mencionado, né? Principalmente em Digimon Tamers. A gente já vai chegar no porquê de Digimon Tamers ser um grande foco quando a gente fala sobre esse tema. Mas, assim, mostrar do que significa, porque talvez deveria ser mais usado. Então, eu só vou trazer para vocês as informações que a gente tem sobre isso, né? E, na realidade, nem são tantas coisas assim. A gente pode mais supor, às vezes, algumas coisas. Porém, Digital Hazard, pessoal, literalmente traduzido para perigo digital, é sempre demonstrado através de um símbolo, né? Então, esse símbolo que vocês estão vendo aí, são vários triângulos pretos com um círculo junto e tudo mais. É literalmente um símbolo usado para você, dentro do mundo digital, identificar quando existe um perigo digital eminente ou se alguma coisa ruim pode acontecer em algum lugar. É basicamente um símbolo, e para esse símbolo é dado esse nome, perigo digital. Acontece, pessoal, que no caso do mundo digital, o que a gente mais vai ter lá e o que você vai encontrar assim, em grande abundância, obviamente, são os Digimons. Em alguns casos você vai ver alguns Digimons que possuem o símbolo do Digital Hazard no corpo deles, né? Então vamos começar pela explicação do porquê a gente tem um símbolo para esse tipo de coisa. Bom, na realidade é bem simples, né? Em algumas vezes, quando o Digital Hazard foi mostrado, não como símbolo, mas às vezes só de ser mencionado, sabe? Algum perigo digital estava acontecendo. Isso pode ser qualquer coisa, sei lá, um Devimon tá atacando uma fazenda onde vários Digimons habitam lá. É um perigo digital. Então, se existir alguma polícia no mundo digital, ela provavelmente vai ser acionada para estar ajudando essa fazenda com esse tipo de problema. Ou, sei lá, algum herói aparece, sei lá, para resolver o problema digital, né? O Digital Hazard. E isso acontece no mundo real. Vocês mesmos já devem ter visto para tudo quanto é lado uma situação como essa. Você está, por exemplo, passando do lado de um caminhão e esse caminhão está carregando gasolina. Você vai ver que nesse caminhão vai ter algumas placas com alguns avisos, falando que é inflamável, falando que tem risco de explosão, que não pode estar entrando em choque com esse veículo e que às vezes ele precisa estar andando lentamente para não causar problemas, entre muitas outras coisas. Placas perto de lugares com alta tensão de eletricidade, placas perto de extintores de incêndio, placas perto de lugares onde você não pode nadar. São várias placas diferentes para avisar de perigos diferentes que podem acontecer. No mundo real a gente vê isso para todo lado, em todos os lugares. No caso do mundo digital, a mais conhecida aparentemente é o Digital Hazard, provavelmente é usada para tudo se for uma placa, né? Como eu imagino. Mas a gente vê isso não como uma placa, e sim como um aviso. E aí a gente entra no outro ponto, que vocês já devem ter ouvido falar, que certos animais da natureza, estou falando do mundo real mesmo, né? Eles mostram para você que eles são perigosos através de alguns sinais que os próprios corpos deles criam, né? Então você tem algumas cobras e você vendo as cores que aquela cobra tem nas escamas dela, você consegue identificar se ela é uma cobra perigosa ou não, se ela tem venenos ou não, se o veneno dela é mortal, etc. Você tem sapos, só de você olhar para o sapo e falar, nossa, aquele sapo é, sei lá, roxo, aquele sapo é vermelho, você fala, meu Deus, eu não quero nem colocar a mão nesse sapo, porque existe uma alta, gigantesca probabilidade de que só de eu colocar a mão nele eu já vou ser envenenado e talvez eu vá morrer. Ou outros animais, como por exemplo, mostram no corpo deles o quão perigosos eles são.
O caso do porco-espinho, por exemplo. Eles têm aqueles espinhos enormes nas costas deles. Só de você olhar ele de longe, você vai falar, nossa, eu não quero nem colocar a mão nele. Ele é perigoso para mim, né? Pelo menos nesse sentido. No caso do mundo digital, a gente tem algumas coisas desse tipo. Porém, a gente tem o Digital Hazard que nasce no corpo de certos Digimons. E com o nascimento disso no corpo deles, ele demonstra o que para você? Que de alguma forma esse Digimon é mais perigoso, ele é nocivo de alguma forma. Então, o Digimon que que eu falei para vocês que né, o Digital Hazard ele é muito conectado com a temporada Digimon Tamers, né, a terceira temporada. Mas por quê? Porque o Digimon que possui a marca do Digital Hazard no corpo dele, que a gente viu primeiro, foi o Guilmon, né? Guilmon é o Digimon protagonista de Digimon Tamers, Digimon do Takato, né? Lógico, todos os Guilmons possuem a marca do Digital Hazard no corpo deles. E óbvio, a gente não viu apenas o Guilmon e as evoluções dele em Digimon Tamers, porém, em Digimon Tamers foi a primeira vez que a gente viu. E acontece que ele tem essa marca. Então uma coisa muito interessante sobre o Guilmon é que ele é um Digimon que, apesar de não parecer, se você olhar para ele, você vai falar, nossa, ele é um, sei lá, um Digimon tipo vacina. Mas ele não é, ele é um Digimon do tipo vírus, ele tem um atributo vírus. E a gente sabe que quando a gente assiste Digimon Tamers, em várias ocasiões o Guilmon ele tava super criancinha, tava super bonitinho, e daí de repente quando ele entrava numa luta ele parecia que virava um animal feroz e começava a atacar os Digimons sem controle, começava a morder os Digimons como se ele fosse um animal selvagem. E isso daí mostra pra gente o porquê ele tem essa marca do Digital Hazard nele. Porque se ele entrar numa luta, ele se transforma num animal selvagem e começa a atacar descontroladamente, né? E essa marca, inclusive, passa para todas as evoluções dele. Você vai ver essa marca tanto no Growlmon, quanto no Wargrowlmon, quanto no Dukemon, né? No Galantimon. Você vai ver essas marcas em todas as evoluções dele. Não só neles, como também no Black Guilmon. Então, não sei se vocês sabem, mas o Guilmon tem uma forma Black e toda a linha evolutiva dele Black. Black Guilmon, Black Growlmon, Black Wargrowlmon e Chaos Galantimon. E todos eles também possuem a marca do Digital Hazard no corpo deles. Então também mostram para você, todos esses Digimons, o quê? Que eles são perigosos de alguma forma, que alguma coisa nociva eles têm, que eles vão afetar o mundo digital às vezes inteiro, graças a essa coisa nociva que existe dentro deles, no corpo deles. Então ele mostra isso pra gente, como se ele fosse uma cobra venenosa, mostrando suas cores, né? Basicamente é isso. Ele cresce dentro da biologia, dentro do DNA dele, dos dados que existem no corpo desse Digimon. Nasceu esse Digital Hazard para mostrar para os outros Digimons que eles são nocivos e perigosos, mesmo que às vezes eles não demonstrem isso, né? Como é o caso do Guilmon do Tamers, como eu disse para vocês. Inclusive, uma coisa que a maioria de vocês deve saber é que o Guilmon ele tem uma outra forma mega alternativa, que também é uma forma mega correta para o Guilmon, chamada Megidramon ou Megidramon, né? Ele também possui a marca do Digital Hazard no corpo dele, e ele sim é um Digimon extremamente perigoso, né? Então, digamos assim, quando o Guilmon evolui para a forma Mega, se ele virar Dukemon, ele vai ser a Mega mais boazinha, mais justiça, mesmo ele também sendo do atributo vírus. Se ele virar Megidramon, ele evolui para uma Mega que não tem controle, que parece um bicho selvagem, que vai destruir tudo que tiver pela frente dele, né? E então faz sentido que ele tenha essa marca do Digital Hazard no corpo dele. Mas a gente, lógico, tem alguns outros Digimons que demonstraram essa marca em algumas ocasiões diferentes. Então eu vou citar eles para vocês, não são muitos. Como é o caso do Lucemon, o Lucemon modo caído e o Lucemon X, né? Todos eles demonstraram a marca do Digital Hazard no corpo deles. Fora isso, a gente também teve o Mirage Galgamon e o Mirage Galgamon Burst Mod, que são Digimons que apareceram no Digimon Savers, né, no Digimon Data Squad, também possuem a marca do Digital Hazard no corpo deles. Então, assim, lógico, se a gente for falar do Lucemon, a gente já sabe muito bem que o Lucemon ele começa como um Digimon bonzinho e depois ele vira um Digimon caído que mostra a sua verdadeira face e ele quer destruir tudo. Então faz sentido que ele tenha o Digital Hazard no corpo dele. Então, só deixar explicado para vocês, eu dei uma procurada onde está essa marca do Digital Hazard no Lucemon, mas eu não achei.
Mas aparentemente ele tem, ou ele já demonstrou essa marca em alguma ocasião, ou ele demonstra através de algum poder dele. Eu não sei dizer pra vocês, porém eu não achei essa marca nele. Mas aparentemente essa marca no corpo do Lucemon é oficial e faria todo sentido que ele tivesse uma coisa como essa. No caso do Mirage Galgamon, pessoal, eu não sei explicar muito bem porque ele tem. Talvez porque ele é um Digimon lobo, né? Lobos são animais selvagens e que podem ser ferozes se eles precisarem ser, né? Talvez tenha alguma coisa a ver com isso, mas eu duvido, tá? Ele sempre que eu vi o Mirage Galgamon e toda a linha evolutiva dele, até o Burst Mod, que também tem o Digital Hazard nele, eles nunca demonstraram ser Digimons assim ferozes e cruéis de forma alguma. Eles pareciam ser bem honrados e, sabe, seguir bem o caminho da justiça, porém, vai saber, pode ser que ele tenha um lado assim também, né? Então, é basicamente isso. Existiram algumas outras instâncias onde, como eu disse para vocês, o Digital Hazard foi mencionado. Nessas instâncias, às vezes o Yggdrasil se meteu para resolver problemas incríveis e enormes que estavam acontecendo no mundo digital. São chamados assim problemas grandes, quando Cavaleiros Reais e deuses do Olimpo e coisas do tipo têm que estar indo até o local para estar resolvendo isso. Muitas vezes são problemas gigantes que podem acabar com o mundo digital. Por exemplo, um Digital Hazard que foi inclusive criado pelo Yggdrasil foi o Vírus X. Quando o Vírus X foi jogado no mundo digital antigo daquele universo, ele estava matando e destruindo todos os Digimons, a não ser aqueles que desenvolveram o Anticorpo X. Esse daí foi um Digital Hazard mesmo, né? Apesar de a gente não ter visto o símbolo do Digital Hazard de forma alguma durante as histórias do Digimon X, faz todo sentido que um acontecimento como aquele tivesse esse nome, esse apelido, né? Então, assim, é isso, pessoal. Então, eu vi que muitas pessoas queriam que eu explicasse. Talvez seja uma coisa um pouco... fique um pouco, sabe, meio seco, meio, sabe, sem graça quando eu mostro pra vocês que isso é apenas uma simbologia, né? Não tem uma habilidade especial por trás disso, não tem uma coisa, sabe, brilhante e linda por trás de tudo isso, uma coisa normal. Mas eu achei interessante trazer pra vocês, porque muitas pessoas queriam saber o que a marca do Perigo Digital queria, sabe, significar, né? O que ela faz. E é basicamente um símbolo, é quase como uma placa, né? Às vezes ela aparece quando algum Digimon super poderoso está usando alguma coisa ruim para fazer alguma coisa, no chão, brilhando como uma luz. É quase como se o mundo digital estivesse alertando outros Digimons e outros seres vivos, sei lá, humanos, de que aquele Digimon ou aquela coisa que está acontecendo é extremamente perigosa para eles. Então é basicamente uma placa enorme que mostra para todo mundo, ó, vê aquele símbolo, é merda, vamos sair daqui. É basicamente isso, para você tomar cuidado. É basicamente uma placa de perigo geral para todos os tipos de perigo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, pessoal, deixem aí nos comentários o que vocês acham, né? Se vocês não tiverem gostado, deixem, por que não? Quero ler o comentário de todos vocês e responder aqueles que eu achar devido. E é isso aí. Como eu sempre digo, deixa um like ou um dislike, se possível. Você pode estar inclusive se inscrevendo no canal para ajudar o canal a crescer. Você pode estar compartilhando esse vídeo, levando o link desse vídeo para amigos e pessoas conhecidas. E você pode estar clicando no sininho para estar recebendo notificações de vídeos novos quando eles forem postados no canal. Valeu, Digi Escolhidos! Então, como sempre, adoro muito todos vocês. Muito obrigado para quem assistiu mais esse vídeo até aqui. E deixo um abraço enorme, carinhosíssimo para cada um de vocês. Valeu? Então, até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau.